Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu queria convidá-los para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a questão da posse. O que eu possuo de fato, o que é meu e o que não é, né? E o que me levou a refletir muito sobre isso, e eu achei um texto interessante aqui para compartilhar com vocês depois, foi que durante o nosso Evangelho no Lar, a gente estava conversando e fazendo algumas reflexões sobre essa questão, e a minha mãe fez um levantamento muito interessante. Ela estava falando sobre o que realmente nós temos, né? E aí ela começou a levantar vários questionamentos no seguinte sentido: o que é ser uma pessoa inteligente? Quem tem inteligência? O que é ser uma pessoa de posses? Quem tem posses? O que é ter alguma coisa? E a gente começou a pensar no seguinte sentido: de que vale aquilo que eu tenho e que eu escondo, que eu não uso para melhorar o mundo em que eu vivo, o ambiente em que eu estou, né? O mundo ao meu redor. No seguinte sentido, vamos começar pensando em algo que é fácil da gente pensar: a questão da inteligência. O que é ter inteligência? A gente sempre pensa numa pessoa extremamente brilhante, com altos conhecimentos, estudos e coisas assim grandiosas, né? Mas aí a gente pensa, o que a pessoa faz dessa inteligência, disso que ela tem? Ela compartilha de maneira a melhorar a vida dela e daqueles que estão ao seu redor? Porque pensem só, o que adianta eu ter um vasto conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, e eu não colocar aquilo em prática? Tá? E isso pode ser em relação à questão científica, em relação ao espiritismo, em relação ao conhecimento que for, que vocês queiram pensar. De que adianta eu ter um grande conhecimento, eu ter uma inteligência avançada, se eu não incorporar isso às práticas do meu dia a dia, modificando o meu dia e modificando também o dia e a vida daqueles que estão ao meu redor. Diferente de quando nós começamos a pôr a coisa para caminhar, a vida é movimento, né? Então, quando a gente pega uma pessoa que é extremamente inteligente, que busca ter os seus conhecimentos e que aplica isso no dia a dia, compartilhando, né? Levando isso para aqueles que estão ao seu redor. E aí a gente começa a pensar na questão da posse material do dinheiro, por exemplo. Uma pessoa de posses. A pessoa vai, ganha muito, tem muita coisa ali e guarda tudo, não compartilha nada com ninguém, não ajuda ninguém. E que fique bem claro que a gente não está falando aqui da pessoa se despojar de tudo aquilo que tem e viver sem nada, e não é isso que nós estamos falando. A gente está falando aqui sobre a pessoa pegar, viver bem, ter uma vida gostosa, agradável com aquilo que as suas posses permitem, mas pegar uma parte daquilo, olhar para aquele irmão que está do seu lado em situação de dor, de sofrimento, de necessidade, e levar algo de melhor para a vida daquela pessoa. E aí a gente pensa assim, vamos pensar agora na questão do conhecimento religioso. Uma pessoa que tem muito estudo doutrinário, que tem muito conhecimento com relação à questão da religião, que talvez até vá semanalmente no templo, né? Ou agora em tempos de pandemia a gente não pode ir, mas que assiste, que busca de certa forma ter um conhecimento religioso. E aí chega um amigo, um vizinho, alguém que é um ombro amigo, um conselho, enfim, quer ouvir uma palavra de consolo, uma orientação, e a gente de repente se fecha a isso e fala, não, se afasta de mim porque eu tô num nível outro, eu não quero nem saber das suas dores, dos seus problemas, das suas dificuldades, né? Aí a gente começa a pensar de que vale, de que está modificando aquilo que a pessoa está adquirindo para a vida dela. Está realmente adquirindo alguma coisa ou não? Está no 0 a 0? Porque uma coisa que a gente conversou hoje nesse evangelho que nós fizemos em casa, né?
eu e minha mãe, foi sobre essa questão da gente ter muitas vezes, essa visão voltada só para o verniz que envolve a pessoa, a situação. Olha só por fora, né? Não olhar realmente por dentro, aquilo que é o centro da questão, aquilo que realmente ocorre, né? Então a gente começa a entender que muitas vezes aquilo que parece não é. Aquele verniz, aquilo que é apresentado socialmente, nem sempre condiz com a realidade daquela pessoa. E a realidade é aquilo que ela carrega e que ela leva dentro de si e que ela distribui ao seu redor. Nós sabemos que todos nós temos uma corrente energética, né? uma energia que nos envolve, que está estritamente relacionada àquilo que nós pensamos, àquilo que nós somos, né? Como se fosse o nosso cartão de visita. Quando a gente chega perto de alguém e a gente sente aquela energia boa ou aquela energia ruim, né? Diz muito disso que nós temos, né? E seguindo essa linha de raciocínio que nós estamos fazendo, o que nós temos não necessariamente é aquilo que nós mostramos para os outros que nós temos, mas sim aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos daquilo que nós temos na nossa vida, né? Como que eu uso a minha inteligência, como que eu uso a minha religiosidade, como que eu uso o meu dinheiro, como que eu uso as coisas que a vida me beneficia para melhorar não só a minha vida, mas daqueles que estão ao meu redor, né? E como que isso impacta no meu sentimento e na pessoa que eu sou. E eu trouxe um trecho aqui muito interessante, que é uma reflexão em torno de um versículo de Atos dos Apóstolos. O versículo está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E aí a gente volta nessa reflexão que a gente estava fazendo, né? O que eu tenho de verdade é aquilo que eu consigo compartilhar com aqueles que estão ao meu redor, né? Aquilo que eu consigo transbordar com as minhas atitudes, com a minha presença. Isso tanto na parte material quanto na parte moral também, né? Não adianta eu ter boas palavras, né? Que são o verniz social que a gente carrega, e o meu coração tá cheio de coisa ruim e eu transbordar mau humor, azedume, pessimismo aos que estão ao meu redor, né? O que tenho é aquilo que eu consigo dar, né? É aquilo que eu consigo compartilhar com os que estão ao meu redor. E sobre esse trecho aí de Atos dos Apóstolos, né, em que Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, tem uma reflexão muito interessante, que é uma psicografia do Chico Xavier, tá? É o Espírito Emmanuel, tá no livro que chama Pão Nosso, é o capítulo 106, e se chama Há Muita Diferença. E lá, o Emmanuel, ele nos faz um chamado interessante, que ele fala assim, ó: é justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Opa! A gente percebe aí que tá tendo uma chamadinha e presta atenção pra gente, né? E o Emmanuel segue dizendo o seguinte: quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Olha só que interessante. E aí ele chama a gente para refletir, para pensar sobre a grandeza do mundo, se cada um de nós cultivasse coisas boas, conquistasse coisas boas, e essas boas conquistas a gente compartilhasse com aqueles que estão ao nosso redor, né? Seja na questão material ou seja na questão do sentimento, né? A busca de desenvolver bons sentimentos e de compartilhar isso no meio em que nós vivemos, né? Então a gente começa a se perguntar: o que eu tenho de fato? O que eu estou levando ao meu redor, né? O que estou dando de contribuição para melhorar o mundo em que vivo, né?
O que o bom pode dar? O bom pode ajudar a melhorar o mal. O que o inteligente pode fazer? O inteligente pode levar esclarecimento àqueles que ainda estão confusos, àqueles que ainda estão perturbados. O religioso, o que ele pode trazer de bom para o mundo? Ele pode viver a questão da religação com Deus, com o espiritual, com o transcendental, e trazer com isso uma energia boa e um exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Uma pessoa de posses, ela pode auxiliar com aquele que tem fome, com aquele que tem frio, mas não só dessa forma. Ela pode também auxiliar dando emprego para aquele pai de família que vai, através do seu trabalho, conquistar meios de dar uma vida boa e digna para os seus filhos, para a sua família, né? Olha só, que coisa bonita, né? O que tenho, isso é o que eu posso dar, né? O que nós damos é de fato aquilo que nós possuímos. E o Emmanuel, ele segue mais adiante no texto, dizendo o seguinte: cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvide a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro e pela prata a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Então, meus queridos, ele nos faz um chamamento muito interessante também no seguinte sentido: a gente muitas vezes é chamado a dar o nosso testemunho, a fazer o nosso trabalho, a colaborar de alguma forma, e a gente sempre pensa assim: nossa, eu não estou preparado ainda, eu preciso me preparar, eu preciso me melhorar. Realmente, a gente precisa se preparar e se melhorar todo dia, mas se a gente for esperar para dar algo de bom que nós temos condições até a gente ficar perfeito, a gente não vai fazer nada na atual encarnação, porque a gente ainda está longe da perfeição. Então ele chama a gente para refletir sobre isso, ó. Eu não tenho perfeição ainda, eu erro muito, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que conquistar de conhecimento, de crescimento como pessoa, mas daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, o que eu posso fazer? Estou fazendo? Porque se eu for esperar eu ter o conhecimento de um grande filósofo para compartilhar as coisas boas que eu sei, vai demorar muito, talvez vá demorar várias encarnações. Se eu for esperar eu ganhar na Mega Sena para poder ajudar materialmente aquele irmão, aquela pessoa necessitada que está ao meu redor, provavelmente eu não vou auxiliar nessa encarnação. Se eu for esperar eu ter as características de um santo ou de um grande orador para poder compartilhar aquilo que a gente tem de conhecimento religioso, a gente também provavelmente vai demorar algumas encarnações para fazer. Então aí fica essa pergunta para a gente refletir. O que eu faço daquilo que eu já tenho para melhorar o mundo em que eu estou? Todos nós temos algo de bom que com certeza serve para de alguma forma modificar o ambiente em que nós vivemos. Que a gente possa pensar nisso e que a gente possa achar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, através das nossas reflexões, a melhor maneira que nós podemos de certa forma contribuir para o mundo em que nós vivemos. E que a gente comece a pôr a mão na massa e sermos proativos na construção desse mundo melhor que a gente tanto espera e que a gente tanto sonha. Um beijo grande, muito obrigada pela companhia de vocês e nos vemos na próxima reflexão.